Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Sabe o que a minha mãe disse? Que a gente tem que cuidar de tudo que ama. Cuidar do carro pra dirigir tranquilo. Cuidar da casa, o lugar que a gente vive com as pessoas mais importantes do mundo. Cuidar do futuro para viver que nem meus avós, de boa. E proteger a família, como meus pais fazem. Cuidar da saúde, que é muito importante. E do sorriso também, ó. Proteja tudo que você ama. Com seguros, previdência privada e saúde. Pra tudo e pra todos. Faça um bom negócio para o seu negócio. Seguro empresarial da BB Seguros. Mais tranquilidade para a sua empresa a partir de R$ 28,33 por mês. Saiba mais em bbseguros.com.br. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e esse é o Tá Seguro, podcast do Infomoney criado para traduzir e desburocratizar o universo dos seguros para vocês. Em todo episódio a gente traz algum convidado que tenha passado por algum perrengue ou alguma história relacionada ao seguro e especialistas que explicam como funcionariam cada tipo de cobertura de acordo com cada situação. Pode rodar a vinheta pra gente. Depois de um período trancados em casa por conta da pandemia de Covid-19, os brasileiros começaram a retomar, desde o último ano, algumas atividades econômicas e inclusive alguns sonhos, como a realização da sua festa de casamento ou ir àquele show da sua banda favorita. Mas o que acontece se der algum problema nesse tipo de evento? Se, por exemplo, o buffet cancelar a realização da festa de casamento em cima da hora, ou então o artista que você ia conferir naquele festival que você já comprou o ingresso também não aparecer. O seguro cobre esse tipo de situação? É por isso que no programa de hoje nós vamos falar sobre seguros pré-eventos. Os convidados que eu tenho aqui hoje para conversar comigo sobre isso são a Carla Rossetto, que é advogada e se casou há pouco tempo, né, Carla? Você vai contar pra gente do problema que você teve com o buffet, que foi o buffet colonial, né, que teve uma grande dimensão na mídia, né? Obrigada por estar aqui e contar essa sua história pra gente. Obrigada a vocês, tudo bem? É um prazer estar aqui. Legal. Temos também aqui na nossa mesa o Jorge Ribeiro, que é gerente de riscos corporativos da corretora MDS, né? Oi, Jorge, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jamile, pelo convite, o doutor Daniel e a nossa amiga. E como o Jorge já falou, aqui temos também uma presença virtual, que é do Dr. Daniel Del Rio, que é advogado especialista na área de eventos, né? Oi, Daniel, agradecemos a sua participação, ainda que virtual. Oi, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco das informações e levar segurança jurídica, né, para clientes e fornecedores. Quero dar as boas-vindas para você, Jamile, Jorge e a Carla. Legal, muito obrigada. Bom, vamos começar aqui. Eu vou começar, inclusive, pela Carla, né, Carla? Eu vou pedir para você contar como é que foi essa situação que você passou com o buffet colonial, né? Que era, né, na verdade, uma tradicional casa de eventos aqui em São Paulo. Eu sei que além de você, né, pelo menos uns 70 casais entraram, né, com algum tipo de processo contra a casa por conta de todo o calote, vamos colocar assim, né, que aconteceu. E antes de você começar a contar pra gente, eu vou até pedir para colocar aqui na nossa tela algumas fotos que você trouxe do dia, né, que você ficou sabendo do calote e a partir daí que se desenvolveu a sua história. Por favor, pode contar pra gente. Pois é, foi exatamente isso. Nós recebemos um calote do buffet colonial. Eu tinha fechado meu casamento no início do ano passado. Ele era para ser realizado em julho do ano passado. Realizei o pagamento à vista do meu casamento, porque como é muito gasto, não queria casar sem nenhuma dívida. E escolhi o Colonial justamente por ser uma casa tradicional, aqui em São Paulo, com grande estabilidade, sem nenhuma reclamação. Inclusive, diversos artistas já tinham realizado cerimônia lá. Então, optei pela casa. Tudo certo.
Na Páscoa do ano passado, a minha assessora me liga e pergunta se eu tô sentada. Foi a primeira pergunta que ela me fez. Eu falei, por quê? Ela falou, o Colonial fechou. Ainda não é uma notícia oficial, mas é o que está rolando na mídia, né, entre os assessores. Nisso, entrei em contato com quem eu tinha o telefone do Colonial e já ninguém me atendeu, os WhatsApps não chegavam. E eu moro muito perto do Colonial. Fui até o local. Chegando lá, o buffet estava todo apagado e já tinha alguns carros cheios de caixa, já limpando o estabelecimento. E aí, desde então, a gente não recebeu nenhum respaldo do Colonial. Na época, eles soltaram uma nota falando que eles iam entrar em contato para a gente conseguir ajustar a situação da melhor forma possível. E até hoje, ninguém conseguiu. Inclusive, na época, nós ficamos sabendo pelos funcionários que eles aproveitaram o feriado da Páscoa, um pouco antes, deram folga para os funcionários. Então, num domingo, eles fizeram um brunch, que era um evento que tinha todo domingo. Depois disso, eles fecharam uma casa falando que a casa ia ser detetizada. E para eles voltarem na outra semana. Quando os funcionários chegaram para o Colonial, já estava tudo abandonado. Eles já tinham levado os computadores, as mesas, alguns mantimentos. Não tinha ninguém lá. É que um dos gerentes tinha a chave e aí conseguiu entrar. Inclusive, tem imagens de dentro do Colonial e já estava tudo abandonado e revirado. Essas imagens que você trouxe pra gente são desse dia, né? Sim. Tá. E aí, desde então, a gente conseguiu reunir quase todos os casais que iam ter eventos no Colonial e estamos na justiça tentando reaver essa situação. Entendi. Você comentou da nota que eles soltaram, né, na época, e a gente tem essa nota aqui, eu vou ler ela para vocês, porque a gente entrou em contato com o buffet para ver se eles tinham alguma novidade, né, se eles queriam se posicionar em relação ao que está acontecendo agora e não tivemos retorno. Então, eu vou ler a nota aqui para vocês, tá? O comunicado oficial da época é que, como é de conhecimento público, no dia 14 de março de 2020, devido à pandemia do Covid-19, os eventos foram paralisados por ordem do governo. Devido aos problemas enfrentados até aqui, o Buffet Colonial encerra suas atividades a partir desta quinta-feira, 14 de abril de 2022. A cada onda da pandemia, essa situação se agravava e a crise financeira aumentava. Durante a crise, numa tentativa de reestruturarmos e sobrevivermos, nos dedicamos a novos negócios como o serviço delivery, o brunch no Jardim aos domingos, entrega de pães, doces e outros produtos em residências e empresas. Nessa retomada, mesmo sem verba disponível, cumprimos com os eventos agendados até aqui. Nossas condições financeiras chegaram ao fim, não seria possível continuar e postergar esta crise. Aos clientes que ainda contam com a realização de eventos futuros em nossa empresa, faremos o possível para encontrar uma solução dentro de nossas condições atuais. Depois de ler essa nota, Carla, eu queria te perguntar, antes de passar para os nossos especialistas aqui destrincharem um pouco nesse tipo de situação, quanto que foi o seu prejuízo até o momento, né? Tanto em questões financeiras, né? O quanto que vocês perderam até o momento, mas em relação às perdas emocionais, digamos assim, né? Porque eu imagino que vocês tinham convidados que iam participar dessa cerimônia, da festa. E, enfim, que tipo de perdas que vocês tiveram, né? Conta um pouco pra gente. Então, o meu casamento no Colonial saiu 56 mil. Eu realizei o pagamento à vista, então esse dinheiro foi totalmente perdido. E falando com as outras pessoas, o meu casamento era um dos mais baratos, porque teve gente que tinha eventos de 200 mil, 140 mil no Colonial, que também houve pagamento algumas vezes à vista, outras em parcelados, e também não houve a restituição desse valor. E o casamento, acabei casando na data que eu queria, tudo em outro local, só que houve toda uma mobilização para reestruturar o evento. Diminuí o número de convidados, retirei algumas atrações, no meu casamento teria banda, já cortei alguns tipos de doce, o vestido, houve uma troca, para cortar gasto, porque eu tive que realizar o pagamento tudo de novo em outro estabelecimento. Entendi, ou seja, né?
vários prejuízos, né? E quase a desistência da realização do evento. E por que você não desistiu? Porque meu noivo queria muito casar. A gente já era casado no civil, mas ele queria muito a festa. Então a gente achou que a gente merecia esse evento, né? Depois de todo esse perrengue, né? O Colonial não podia tirar mais isso da gente. Já tirou o dinheiro, não podia tirar a confraternização com os nossos amigos. Porque o civil foi uma cerimônia bem simples, só a gente e os pais. Esse era o grande momento. Então, a gente resolveu fazer. E como é que tá o processo agora, né? Desde quando vocês decidiram entrar com algum tipo de processo, que vocês reuniram outros casais que participaram, que tiveram o mesmo problema, na verdade, né? Como que foram esses passos? Qual foi o caminho que você percorreu até onde tá hoje? Bom, primeiramente eu e o meu noivo entramos com processo civil individual. Nós conversamos com o pessoal em grupo e até organizar todo mundo, a gente entrou logo no dia que a notícia saiu, então a gente já entrou com o processo. Já distribuímos e aí cada um no civil fez particular e teve gente que optou por não fazer. E coletivamente a gente entrou com um processo criminal que está em andamento, hoje em dia está em sigilo. Porém, a gente já conseguiu uma apreensão de algumas coisas do buffet, tudo está em investigação, porque parece que algumas coisas foram tiradas de lá e revendidas, enfim. E aí ele está nessa investigação e está tendo umas buscas. Mas não teve conclusão ainda? Não, ainda está em andamento. Entendi. Eu vou usar essa informação e passar a palavra para o Daniel, né, Daniel? Eu queria entender com você, até tendo esse caso da Carla como exemplo, né? Esse caminho que ela percorreu. O que você diria como especialista, né, nesse tipo de evento social? Quais são os meios, né, para evitar que esse tipo de situação acontecesse, ou, como no caso da Carla, que chegou a acontecer, quais são os passos mais indicados, né? Ok, Jamile, antes de responder a sua pergunta, eu acho importante frisar que o calote no mercado de eventos não é uma novidade, tá? Pode parecer que é, mas não é. Eu iniciei essa advocacia consultiva para a área de eventos em 2014, já sou advogado há 20 anos e quase 10 anos atuando como especialista exclusivo nessa área, e entrei, coincidência ou não, em razão de um calote, tá? Fui numa mostra de noivas e nessa mostra de noivas, acompanhando um cliente que queria entrar no mercado de eventos, e lá eu recebi a notícia que um grande buffet da capital mineira tinha quebrado e, posteriormente, ficamos sabendo que ele lesou aproximadamente 400 pessoas, entre noivos, formandos, debutantes e fornecedores, e deu um prejuízo de aproximadamente 12 milhões de reais. E quando eu recebi essa notícia, eu, como advogado, fiquei estarrecido. Falei, como que um buffet consegue causar um estrago tão grande financeiramente nos sonhos das pessoas? Que o dinheiro a gente trabalha e recupera, mas um sonho perdido é quase que irrecuperável. E em razão desse calote, eu comecei a refletir se existiria alguma solução para que pessoas não fossem vitimadas como a Carla foi vitimada, que consumidores não fossem mais vitimados. E isso ficou martelando na minha cabeça, sabe? E até que eu resolvi estudar o mercado de eventos e descobri que o mercado de eventos sociais é um grande mercado. A gente tem um dimensionamento de 2013, um grande dimensionamento, que dá conta que no mercado de eventos como um todo gira em torno de 219 bilhões de reais e no mercado de eventos sociais quase 20 bilhões, que corresponderia em média a 4,3% do PIB só em mercado no mercado de eventos. Então eu disse, como que pode um mercado bilionário que envolve quase 5% do PIB ser totalmente despreparado? E aí eu comecei a estudar o mercado e vi que os fornecedores, a grande maioria são fornecedores amadores, não tem um planejamento financeiro, orçamentário, não tem contratos bem feitos, copiam contratos da internet, que eu chamo de contrato Frankenstein, ou contrato furado. As contratações são feitas de colaboradores, são feitas sem o rigorismo jurídico, enfim. Então, desculpa a expressão, mas é uma verdadeira bagunça.
e eu me considerei apto a poder contribuir para esse mercado. Eu fazia uma avaliação dos fornecedores e passava essa avaliação para os noivos. Então, eu avaliava o CNPJ da empresa, eu avaliava se essa empresa tinha cheque sem fundos, se ela tinha processos judiciais, se ela tinha, enfim, indícios de que ela poderia não cumprir, não realizar o sonho desse consumidor. E, através disso, a gente fazia um serviço preventivo e, de tempos em tempos, a gente ia refazendo essas análises. Então, a recomendação para quem vai casar hoje e que queira evitar, aliás, minimizar, né? Porque evitar é quase que impossível, mas minimizar as chances de um calote. Em primeiro lugar, a gente recomenda que pegue recomendações de pessoas que já fizeram eventos nesse local, mas isso só não é o suficiente. O caso dela diz isso, né? A questão do buffet colonial era super conceituado, né? Exato. Inclusive, eu tenho uma teoria que eu chamo de teoria dos morangos. Eu creio que todo mundo já comprou uma caixa de morangos no semáforo, não é verdade? Ou no supermercado. Quando você pega a caixa de morangos, quando você olha essa caixa de morangos, você vê morangos vermelhos, sadios, enfim, aquilo chama a sua atenção. E quando você chega em casa, se você abre essa caixa de morangos, normalmente no fundo tem morangos podres, amassados e verdes. A mesma coisa é o mercado de eventos. Tem muitos bons fornecedores, tem fornecedores muitos bons, muito bom. Entretanto, existem fornecedores que têm a aparência de ser bom, mas por trás existe alguma coisa que pode denegrir a imagem deles. Então, esse primeiro passo de recomendações é importante. Verificação no Google Meu Negócio, Reclame Aqui é um passo, é uma triagem necessária também. E, posteriormente, a gente recomenda fazer essa avaliação desses indicadores, que é o CNPJ, cheque sem fundo, nome do SPC Serasa, processos, débito fiscal, débito trabalhista, entre outras coisas, mais deve ser avaliado. E, por fim, depois de ver isso tudo aí, é necessário fazer uma avaliação do contrato de prestação de serviço. Você pode dar algum exemplo para a gente desses indicadores, só para a gente conseguir tornar um pouco mais palpável? Vou falar desde o básico. Por exemplo, o título do contrato, ele deve ser um título composto. O que seria um título composto? A atividade que ele executa, mais o que ele vai prestar, o que ele vai fazer. Então, por exemplo, a grande maioria dos contratos tem lá, contrato de prestação de serviços. Eu pergunto, mas que serviço? Que o título tem a função de adiantar o que está no objeto. Então, teria que ser, por exemplo, contrato de prestação de serviços, de cessão ou de locação de espaço para eventos. Esse é um indicador, pode parecer bobo, mas ele tem a função de resumir. Outro indicador muito importante é o objeto do contrato. O objeto é o que será entregue, o que vai fazer, tá bom? Então, as atividades do mercado de eventos, elas não são profissões, porque não existe lei e regulamento. Então, eu preciso de ter um início e preciso de ter um fim. E como que eu tenho esse início e o fim do que vai ser feito? Através do objeto. Então, esse objeto ele deve ter uma breve descrição. Além da breve descrição, deve ter as atuações com dias, horários de início, horário de término, carga horária, quem vai trabalhar ali nesse evento. A gente precisa de ter ainda as exceções, o que está excluído da prestação de serviço, ou do fornecimento do produto, ou da locação. As proibições, o que está proibido, não pode se fazer de forma alguma, e o detalhamento do que vai ser entregue para o consumidor. E a gente vê que a maioria esmagadora dos contratos não tem nada sobre isso. E outro ponto também crucial é sobre a rescisão do contrato, né? Que é a morte do contrato, que é a extinção contratual. A gente vê aí as escalas evolutivas de multa agregadas a prazos. Então, quanto mais próximo do evento, maior é a multa. E a gente vê multas aí variando entre 50% e 100% sobre o valor do contrato, e isso inicialmente é abusivo. Então, esses são alguns dos problemas que a gente vê nos contratos aí. Então, em breve resumo. Pegar recomendações, avaliar no Google Meu Negócio e no Reclame Aqui, em seguida fazer as avaliações dos indicadores como cheque sem fundo, nome da SPC Serasa, processo judicial, débito fiscal, débito trabalhista, entre outros, e por fim, averiguar se o contrato ele fala exatamente o que vai ser feito. Entendi. Boas dicas, Daniel. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Uma outra questão
que eu queria checar com você é justamente sobre a questão da responsabilidade, né? Da casa de eventos, dos fornecedores. Qual que é o papel de cada um? Porque até eu vou pedir para a Carla contar pra gente como é que foi quando você fechou esse pacote com o Buffet Colonial. Você fechou um pacote que vinha tudo, já era com eles já providenciariam desde a atração como a banda até a comida, a bebida, ou você fez separado? Só pra gente entender como é que funcionaria e aí o Daniel conseguir explicar um pouco pra gente a diferença entre eles. O meu contrato do Colonial foi que eles iriam fornecer, não tudo, mas algumas atividades como as comidas, que seriam servidas, tanto o jantar e os doces, né, a confeitaria, as bebidas, a decoração e só. O restante era a parte. O resto era tudo à parte. Banda, todo o resto era por minha conta. Entendi. Como é que funciona, Daniel, então, nesse caso, né? Quando o contrato para festa, para cerimônia, se ela é fechada só com tudo com o buffet, ou se tem alguns fornecedores que são contratados pelo buffet no pacote e a parte? Qual que é a diferença de responsabilidade dessas partes? Inicialmente, é importante dizer que existe basicamente 2 modelos de contratação no mercado de eventos. Esse modelo de contratação que a Carla mencionou é o modelo de contratação de produção de eventos. O que seria isso? Ela pode ser uma produção completa ou uma produção parcial. Nesse modelo de contratação, normalmente, tá bom? Normalmente, o fornecedor que vende não é ele que entrega. Então, ele subcontrata o buffet, ele subcontrata a decoração, ele subcontrata o som e iluminação, ele subcontrata o buffet. Então, ele tem fornecedores que prestam o serviço ou fornecem os itens que ele contrata. Nesse caso, é mais lucrativo para quem está vendendo, mas é mais arriscado para quem está adquirindo, porque você vai ficar na mão de uma única pessoa, que é o produtor, e ele vai te oferecer tudo. Então, se der um problema com esse produtor, a chance de ter um prejuízo generalizado e de arruinar o seu evento é muito grande. A gente chama isso de festa pronta, tá bom? Eu falo aqui como produção de eventos, é uma linguagem técnica, mas no mercado de eventos é chamado de festa pronta ou pacotão, tá bom? Então, esse tipo de contratação ele tem um risco maior. Muitas vezes o preço é um pouco menor, mas o risco, ele, como eu disse, é maior. Por outro lado, existem as contratações individuais. Nessas contratações individuais, normalmente é contratado, em primeiro lugar, o assessor, o cerimonialista ou o organizador de eventos. Esse profissional, ele tem uma lista de pessoas que ele já trabalhou e tudo mais, ele vai recomendar ou sugerir esses profissionais. O cliente ele vai escolher dentro do orçamento dele, dentro das propostas que são feitas, então são feitos contratos individuais. Nesse último caso, a responsabilidade de cada fornecedor se restringe ao contrato que foi feito com ele, tá bom? Então, o contrato com o cerimonialista vai responder por esse contrato, o buffet vai responder pelo contrato de buffet, o espaço de eventos vai responder pelo espaço de eventos. Agora, por outro lado, no contrato da produção de eventos, quem contratou, no caso, o local que ela contratou, que estava oferecendo isso tudo, ele é responsável por todos esses fornecedores. Existe o que a gente chama da responsabilidade solidária. Ela poderia acionar tanto a empresa que foi contratada inicialmente, quanto esses subcontratados, desde que eles fossem declarados no contrato, tá? Isso também é o que acontece com as formaturas. A gente viu um número enorme de formaturas aí que tiveram problemas e quebraram. Empresas de organização de formaturas, de produção de formaturas que quebraram, e é o formato desse tipo de produção de eventos. Então, para quem está assistindo a gente aí, às vezes para você é mais cômodo contratar uma empresa que vai produzir todo o evento, mas o risco é maior. Então é necessário colocar na balança aí se vale a pena arriscar contratando uma só empresa com um preço um pouco menor do que contratar individualmente e ter uma segurança jurídica. Entendi. A gente estava falando aqui dessa questão do risco, né? Então eu vou chegar no Jorge. Jorge, a gente estava falando aqui de eventos sociais fechados, uma dimensão menor, que é a questão de casamento ou de uma formatura, né? Mas eu acho que, e aí você me diga
se faz sentido ou não, que são o conceito se aplica tanto para esse tipo de evento menor, quanto para grandes festivais, por exemplo, né? Como é que funciona? O que está coberto em cada tipo de situação, né? Teria, por exemplo, algum seguro que funcionaria para o caso da Carla, ou de fato só vale para quando é um festival de música, por exemplo? Explica pra gente como é que funcionaria um seguro para evitar algum tipo de calote ou algum outro problema. Não, perfeito. Só fazendo uma vírgula aqui do que o Dr. Daniel colocou, risco você não elimina 100%, né? Você mitiga. Então, ao menor nível possível, quando você tem conhecimento, tem um contrato bem feito, bem estruturado e que você conhece todos os riscos daquele seu projeto. Um casamento é um projeto, né? Não deixa de ser, e os grandes eventos da mesma forma. Então, dentro do caso específico da nossa amiga Carla, teria aí o seguro para o casamento, né? Um RC para casamento, nessa estrutura desse segmento específico, onde uma das coberturas é exatamente ali a falha de fornecimento do prestador, né? Quando ele entra ali em falência, ele pode ressarcir, o seguro ressarce esse prejuízo, né? Isso é uma das coberturas. Você tem outras ali com relação à roupa dos noivos, os trajes, responsabilidade civil dos terceiros durante a sua festa, o dano ao próprio imóvel que você está alocando, enfim, tem uma série de outras coberturas que fazem parte dessa apólice de seguro. Para o casamento não são valores muito relevantes com relação a prêmio, né, custo, então é aquilo que a gente fala, eu gosto de citar isso, o seguro não é custo, tá? Ele é investimento numa proteção. Então, conversando com o Dr. Daniel aqui, o que a gente entende que é o melhor dos mundos, né? A partir do momento que eu tenho um contrato muito bem estruturado entre as partes, onde ficam bem esclarecidas as responsabilidades de cada elemento naquele contrato. A partir desse momento, e a forma final dela de mitigar todas essas cláusulas já bem estruturadas ali é o quê? Como é que eu mitigo isso? Porque eu tenho riscos seguráveis e tenho riscos que não são seguráveis. Então, os seguráveis eu vou trazer para uma apólice de seguro, trazer esse contrato inteiro. Então, eu vou analisar quais são as responsabilidades de cada parte e vou trazer para dentro de uma apólice. Vou trazer uma apólice específica para aquele evento. Então, se você me pergunta assim, Jorge, mas todo ano o evento do Rock in Rio, Lollapalooza, ou algo parecido, as coberturas não são as mesmas? Não. A gente sempre analisa o risco de cada evento. Porque, mais uma vez, o evento não é só aquele dia, aquela hora dentro daquele ambiente, né? Você tem um entorno, você tem o que orbita durante o evento, desde a instalação e montagem, realização do evento e a desmontagem dele. Então, isso é muito importante a gente observar e analisar com todos esses detalhes. Então, quando a gente vai fazer um evento, o primeiro passo, o contrato que o Dr. Daniel comentou, a gente entender todas as particularidades daquele seu fornecedor e ainda, Dr. Daniel, é importante, se eu puder dar uma sugestão, se não já existir nos seus contratos, uma cláusula de obrigatoriedade de contratação de seguro, né? De responsabilidade civil daquele ambiente que está fornecendo o serviço, onde ele vai te garantir que se tiver uma intoxicação alimentar, um dano a um terceiro, um cancelamento ou adiamento daquele evento, você possa ser ressarcido. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Então, assim, o seguro ele é muito dinâmico, ele é muito flexível, o seguro de eventos principalmente. Então, ele tem lá, se você pega as condições gerais do seguro, o Dr. Daniel deve ter lido já algumas páginas disso, a apólice ela tem lá uma seção de exclusão, que vai da letra A à letra Z. Aí você fala, opa, então não vou contratar seguro, para que eu vou contratar seguro? Tem essa série de exclusões aqui, né? E aí a gente fala algo que vocês advogados enlouquecem. A gente fala assim, vamos excluir a exclusão? Ou seja, eu vou tirar aquela exclusão de lá, vou trazer ela para uma cláusula especial e adicional, onde eu vou contratar aquela cobertura. Então ela deixa de ser exclusão e passa a ser inclusão numa apólice. Então, por isso que eu tenho que entender o risco do projeto, do evento especificamente, para que a gente possa fazer esses ajustes, né? Porque a gente não faz nenhum evento, nenhum seguro de responsabilidade civil de prateleira. Eu tenho que analisar risco, criar matriz de risco, qualificar esses riscos e quantificar esses riscos, essas exposições. A partir daí, quais são as formas de mitigar? Apólice de seguro? Sim, é uma delas. Investimento, treinamento em pessoal, qualificação de profissionais é outra extremamente relevante, né? A gente pega o setor, como o Dr. Daniel comentou, né, que é muito informal, né, Dr. Cláudio? Daniel, desculpa. A gente vê contratações nessa linha. É um amigo do amigo, a gente vai contrata, quando você vai ver o KNAI dele da PJ, não tem nada a ver com o serviço que ele está prestando. Ou seja, é um risco, uma exposição para a empresa, para a produtora e no final do dia para o cliente que está contratando, né?
Então, são pontos aí relevantes para a gente avaliar. Eu queria entender, então, já que a gente já explicou bastante como é que funciona o conceito, né, de responsabilidade civil, vamos passar agora para essa situação que eu citei, que são os eventos um pouco maiores, né? A gente teve alguns casos aqui recentes, né? Que foi o caso, por exemplo, do Lollapalooza, que aconteceu agora no final de março, que teve 2 cancelamentos, né, Jorge? Teve tanto o cancelamento um pouco antes, né, com mais antecedência, vamos colocar assim, da banda do Blink-182, que o baterista quebrou o dedo e por isso que eles cancelaram a participação. E teve também um cancelamento no dia da apresentação do show, que foi do Drake, né? E eu queria entender com você como é que esse tipo de cancelamento, assim, ele tá coberto por um seguro de responsabilidade civil de eventos? O que ele cobre, né? Que tipo de reembolso que ele faz? Que ele faria, no caso, né? Não, perfeito. Os grandes eventos, a gente tem a pólice de responsabilidade civil para os grandes eventos, a gente normalmente separa em três sessões, né? A primeira que é ligada à parte aí do cancelamento, né? Ou adiamento do evento. O no-show, né, o não comparecimento do artista e riscos climáticos, né? Então, em decorrência disso, também você pode ter um adiamento ou um cancelamento do evento, ou do festival, ou de uma única atração. Já aconteceu, acho que no Lula de chuva, então paralisa aquele evento durante aquele período, depois volta, enfim. Então, existe sim cobertura para isso. Então, mais uma vez, analisar os contratos, aí passa a bola aqui para o doutor Daniel, a questão dos contratos, que o próprio organizador, o produtor do evento, faz com as bandas e com os artistas, né? Em que momento ele exige que aquele artista tenha também um cancelamento em caso de não comparecimento no evento? É muito comum a gente ver isso acontecer lá fora. Um artista brasileiro indo para a Europa, para os Estados Unidos, as produções lá fora exigem que ele apresente uma pólice de cancelamento. Então, acho que o mercado brasileiro ainda tem que dar um salto um pouco mais acima com relação a essa questão profissional e dos contratos bem estruturados, exatamente para poder se proteger. Ainda assim, eu não conseguindo me proteger através do contrato, vamos tentar ali numa cláusula de seguro específica na questão de não comparecimento. E aí você tem algumas características, né? Antes do evento, então, ou seja, cancelou, eu vou ter que reembolsar aquelas pessoas que vierem solicitar. Tem muita gente que não solicita, porque quer ir para o show, acaba, né, não fazendo essa solicitação. Tem a segunda questão, que é você já no evento. E aí a última atração acontece o cancelamento. Então tem algumas regras do cancelamento para questões de seguro. Se você já tiver mais de 60% dentro do evento e tiver um cancelamento, você não tem direito de ressarcimento. E tem algumas regras aí, a gente vai acabar saindo um pouco da questão só do seguro, indo para questões de PROCON e de responsabilidade, né, doutor Daniel? Então, mas a gente consegue sim fazer uma bela pólice muito bem estruturada, desde que o organizador e o produtor tenham a cultura do gerenciamento de risco, tenham a política de gestão de risco, né? Então, a gente fala primeiro de risco, vamos falar só de risco, e depois a gente vai falar das formas de mitigação, que o seguro está lá embutido. Então, se ele tem um nível de cultura com relação à política de riscos, quando ele vai começar a preparar o orçamento dele, convidar os artistas para fazer o evento, ele já tem que considerar tudo isso, né? Então, no final do dia, o orçamento dele lá de 100 milhões, 200 milhões que seja, para montar toda essa estrutura, trazer esses artistas todos, ele tem que ter uma linha ali muito bem estruturada de seguro. Porque ainda assim, por mais que ele seja correto, tem a política de risco, gerencia muito bem o risco dele, só que acontece. E quando acontecer, você tem que responder o mais rápido possível. Então, quem responde o mais rápido possível tem menor impacto na sua operação, menor impacto financeiro e menor exposição da sua imagem. Então, por isso que a gente fala, você tem que conhecer sempre o seu risco. O primeiro passo de tudo, para depois você lá na frente, quando for mitigar ou tiver um problema, você saber os caminhos que você tem que percorrer para poder minimizar essas perdas. Até eu vou aproveitar esse gancho que você me deu para ler aqui a notinha que a gente tem, a nota oficial do Lola, que eles divulgaram, né, nas redes sociais deles, quando foi anunciada o cancelamento da vinda do Drake, né? Eles colocaram justamente isso que o Jorge falou, né? Diante desse cancelamento, disponibilizaremos por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lola Day, Lola Comfort Day e Lola Lounge Day, no dia 26/3, a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento ou solicitar o reembolso do valor do ingresso. Para fazer jus ao reembolso, o ingresso das modalidades acima indicadas não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia 26/3. Conforme política de reembolso divulgada em razão do cancelamento da apresentação do artista Drake no Lollapalooza, o prazo para preenchimento do formulário de solicitação de reembolso pelos titulares de compra de ingressos das modalidades Lola Day, Lola Comfort Day e Lola Lounge Day
do dia 26/3, no domingo, se encerrou em 5/4. Então, tá bem em linha com as situações que você colocou, né, Jorge? Mas assim, até puxando essa questão dos 2 cancelamentos, né? Tem diferença entre os motivos apresentados pelos artistas para o seguro cobrir ou não? Porque, por exemplo, no caso do Blink-182, o baterista machucou o dedo, né? Ele quebrou o dedo, não tinha como tocar. Ele usa a mão para usar a bateria. Né? Trazer um outro para substituir. Né? Então, na hora que você vai fazer um seguro com o não comparecimento do artista, você não vai fazer para todas as bandas, senão o preço do seguro vai ficar também... Aí deixa de ser investimento efetivamente. Então, mais uma vez, analisar risco. De qual banda pode acontecer. Então você tem que ter o histórico, sim, dessas bandas no exterior, como a gente comentou aqui um pouquinho antes, né? Isso já é sabido, inclusive, o Dr. Daniel está comentando aqui do Guns N' Roses, né? Ele tem o histórico lá fora de no-show, de não comparecimento grande, né? E aqui no Brasil ele nunca teve. Então, ou seja, quando a gente vende o risco do Guns N' Roses nos shows no Brasil, é aceito. Porque a gente tem esse histórico deles aqui no Brasil. E lá fora realmente não tem. Então, tem uma série de pontos. Então, por exemplo, quando o artista tem uma doença pré-existente, por exemplo, né, e ele está sendo analisado pela seguradora para ser colocado na pólice, e já tem alguma doença pré-existente, a seguradora sempre pergunta: se tiver pré-existência e essa pré-existência causar o não comparecimento dele, está excluído. Né? E acontece, de repente, no dia do evento, na semana do evento, tem um acidente, tem alguma doença que não é pré-existente e ele fica impossibilitado. Né? Como foi o caso do Coldplay no final do ano passado, né? Ele teve uma gripe lá forte, então não pôde comparecer ao evento aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, adiaram o evento, né? Não cancelaram, adiaram os eventos. Então, são condições que as seguradoras colocam como condição para aceitação do risco. Então, eu tenho que ter a ficha médica, vamos dizer assim, não só nos grandes eventos, mas nas produções cinematográficas é a mesma coisa, né? Os principais artistas, diretores, se tiver alguma cobertura dessa de não comparecimento de quem? Das pessoas principais chaves para aquela organização daquela produção ou daquele evento. Então isso é importante. Então existe sim uma possibilidade da seguradora com o seu médico interno fazer uma telemedicina, entrar em contato, fazer algumas perguntas, tentar entender com ficha médica. Na semana do evento, algumas seguradoras colocam que é importante que a banda esteja 48 horas antes do dia da realização do evento na localização do país, principalmente. Então começam a rastreabilizar, né? As bandas muitas vezes sabem onde é que é a turnê deles, sai da Europa, vai na África, vai nos Estados Unidos e pronto, São Paulo, ok. Se ele sai desse roteiro por algum outro motivo, dos Estados Unidos para cá, para que está acontecendo? Aconteceu isso há muitos anos atrás com o André Bocelli, com o Pavarotti. O Pavarotti ia fazer um show com o Roberto Carlos no Rio de Janeiro, enfim. Em algum momento ele mudou o itinerário dele. E aí ele estava indo para o hospital de câncer, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Então isso não teve cobertura na pólice. Na época que foi ofertado ao produtor, né? Ele, no show eu não quero não comparecimento, que não preciso. Então, uma semana antes ele liga pra gente: não vou precisar daquela pólice de cancelamento. E aí já era. Porque aí você tem que ter pelo menos a contratação até 15, 20 dias antes da realização do evento, da presença dele, para poder garantir aquela condição. Porque é um risco improvável. Então, a partir do momento que eu não sei o que pode acontecer, o seguro está coberto. A partir do momento que eu sei que vai acontecer, eu estou selecionando o risco. Então, a seguradora não aceita, obviamente. Fazer o famoso seguro de carro batido. Então, a gente evita essas situações. Então, por isso que quanto antes você começar a organizar a sua matriz de risco, analisar seus riscos e transferir isso para os seguros, antes até mesmo de fazer o seu orçamento final fechado e captar patrocínio, é importante entender todas essas questões, para que a gente possa amarrar isso em cláusulas de contrato e principalmente na pólice de seguro, entendendo como é que vai ser aquele evento, desde da instalação e montagem, chegada do público. Então, de novo, né, o evento não é só aquele dia ali dentro. Então, você tem que saber conversar com os órgãos da prefeitura. É um evento público-privado, né? Então, muitas vezes você tem que ter a Polícia Civil, você tem que ter a Guarda Municipal, você tem que ter os órgãos de controle, o de tráfego, inclusive, os hospitais mais próximos para receber um público em caso de catástrofe, em caso de acidente. Então, isso é uma gestão de crise muito grande, que a gente chama de crowd management praticamente, né? Então, ou seja, eu tenho que analisar todo esse movimento dessa população. E eu tenho que analisar e saber quais os riscos que isso podem ocorrer e, a partir daí, começar a pensar nas coberturas de seguro. Então, hoje, por exemplo, das poucas seguradoras que oferecem o RC Eventos, a responsabilidade civil para eventos, algumas não dão a cobertura de tumulto. Então, isso tem que ficar muito atento.
E outras, sim, tem na sua cobertura básica lá a questão do tumulto. Então, mais uma vez, então, na hora de analisar risco, é analisar tudo isso e fazer com uma empresa de confiança, uma consultoria de confiança, um corretor de confiança, para que ele possa trazer esses detalhes para vocês do que é o mercado, como é que funciona e como é que está no momento, porque as seguradoras vão mudam o contrato uma vez por ano. Então, isso é importante estar sempre atento a essas mudanças. E Jorge, quem são as partes envolvidas, né, que poderiam ser beneficiadas por um seguro para um evento dessa magnitude? Porque a gente está falando aqui muito da questão do produtor, né, quem organiza ali o evento, mas e o consumidor, ele acaba sendo um dos beneficiados, né, no fim da linha? Como é que explica pra gente como é que funciona todas as partes envolvidas no seguro, quem contrata, quem é beneficiado, como que funciona isso? Bom, importante. Então, assim, você tem a questão do produtor organizador, né, do evento, você tem todos os seus funcionários envolvidos, o staff de montagem, instalação, que vai estar na operação, e todos os contratados e subcontratados, né? Então você tem dentro da condição da cobertura de responsabilidade civil empregador, a possibilidade de incluir todos os subcontratados, inclusive. Doutor Daniel, isso é importante, porque é aquilo que a gente falou, é a questão da responsabilidade civil solidária. Então, a partir do momento que eu contrato ou subcontrato, eu sou responsável porque eu moro dentro da minha casa, né? Então, seja do vigilante a qualquer outra empresa que presta serviço naquele ambiente, está sob a minha responsabilidade. Então, causou um dano lá na ponta, alguém do público vai ter que ser indenizado, né? Então, o público, por exemplo, dentro de um ambiente desse, controlado, de certa forma, sofreu uma queda, machucou, quebrou uma perna, ou se acidentou de alguma forma, ou de alguma forma teve algum tumulto, ele também teve seu dano pessoal ali, físico, realizado, isso está dentro da pólice seguro. Então, o público pode receber tanto com acidentes, através de despesas médicas hospitalares, por exemplo, que é uma das coberturas que você coloca como acidentes pessoais dentro da RC Eventos, para dar um primeiro atendimento, né? Então, caiu, pisou, quebrou o pé. Então, remove, recolhe, faz uma ficha de atendimento ali, né, de risco, de certa forma, dá os primeiros socorros, leva para a unidade mais próxima, faz ali todo o trabalho que tem que fazer, se tiver que fazer cirurgia, faz a indenização, pega o reembolso, faz todo o acordo judicial ali com o advogado da vítima e a partir daí a seguradora reembolsa, né? Então isso dentro da parte de acidentes pessoais. Se ainda assim, dentro daquele limite do acidente pessoais que a gente chama, exceder aquele limite e o advogado achar que deve ser um ressarcimento ainda maior, aí vai acionar a pólice de RC do evento efetivamente, que ela tem um limite muito maior. Então ela funciona como se fosse o segundo risco dos acidentes pessoais, né? Então o público tem como se beneficiar de uma devolução de bilheteria, por exemplo, em caso de cancelamento ou em caso de acidente. Então dano físico, dano moral, tudo nessa linha você consegue ser ressarcido se o evento tiver a pólice e a seguradora indenizar. Se não tiver a pólice, ele vai ter que ressarcir de forma judicial. Entendi. Isso até me leva a uma outra situação aqui que também aconteceu nesse ano, né? Que realmente foi a retomada, né, dos eventos, que foi com o Rap Festival, que aconteceu no Rio de Janeiro em fevereiro, até na época do carnaval, né? Que teve muita chuva. E o que aconteceu, né? O evento ia acontecer na Barra da Tijuca e depois, há 10 dias de acontecer mesmo, ele foi transferido para a Barra de Guaratiba e teve muita chuva, as pessoas reclamaram muito, né? Os consumidores reclamaram muito por conta do que alagou várias partes, muitas pessoas não conseguiram chegar, enfim, teve vários problemas e até o segundo dia do festival que ia ter, né, artistas representantes, ele foi cancelado. Na época, eu tenho aqui também a notinha, né, que a organização do evento divulgou na época, que foi o seguinte, eles falaram, né, a produção do Rap Festival informa que devido aos danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos 2 dias, o segundo dia do festival está cancelado. A decisão da organização se dá pensando na segurança e mobilidade do público, dos artistas e da equipe técnica e operacional. O público que comprou o ingresso para o segundo dia de festival será devidamente ressarcido. O contato deverá ser feito pela etiqueteira oficial, que era, na ocasião, a plataforma Ingresse. E, bom, só por esse caso aí também já dá para ter algumas perguntas, né, Jorge? E vou passar para o Daniel também, né? Como que ficaria, primeiro, essa questão de mudança de local do evento, né? Que ia acontecer na Barra da Tijuca, foi mudado para a Barra de Guaratiba.
O seguro cobriria? Eu acho que isso até, me corrija se eu estiver errado, por favor, gente. Funcionaria até para um evento como um casamento, né, da Carla. Se o buffet, o local ali, não ia conseguir realizar, mas ele conseguisse transferir para um outro local. É o tipo de situação que está coberto pelo seguro? Sim, ele tendo uma sessão de cobertura de cancelamento e adiamento por questões do local, né, não a utilização daquele local por algum motivo. Aí tem que entender quais são os motivos, porque até agora a gente não sabe quais são os motivos da prefeitura, enfim, do produtor. Existe uma discussão com relação a isso. Então, a gente sabendo qual é o real motivo, teve um acidente no local, né? Teve um incêndio no local, então está impossibilitado de abrir os portões para poder você fazer o seu evento ali. Então, você tem que arrumar um novo ambiente para fazer, um novo equipamento. Então, nesse momento, se ele tem a cobertura de cancelamento e adiamento, ele tem a condição de essas despesas todas para o novo local ele utilizar. Entendi. E agora até passando para você, Daniel, né? Muitos consumidores se sentiram lesados, né, pelo cancelamento ou pela mudança de local e eles prometeram processar, né, a organização. Qual que seria, de fato, o direito deles em relação a esse tipo de situação? Tem como... Que tipo de indenização? O que eles podem pedir, né? O que seria de direito do consumidor nesse caso? Você tem como esclarecer para a gente? Deixar bem claro aqui. Sim, claro. Bom, é importante lembrar inicialmente que o contrato é um acordo de vontades. Então, esse acordo de vontades ele tem que ter elementos. Então, o dia, a hora, o local, quais serão as atrações, entre outras coisas mais. Uma vez que haja a alteração dessas informações, deve haver anuência de ambas as partes. Ou seja, contratante e contratado devem anuir para que essas mudanças aconteçam. E, no caso dos eventos sociais, é necessário que tenha aí um aditivo contratual ou um adendo. Então, trocou a data, um aditivo contratual ou um adendo. Trocou o local, enfim, vai adiar, enfim, tem que haver esse instrumento jurídico para dar legalidade para essas alterações. Entretanto, existem motivos que são, vamos dizer assim, justificáveis que podem fazer a alteração desse local. Vou dar um exemplo aqui. Um espaço para eventos de Caraguatatuba, ele entrou em contato com a gente há um tempo atrás, informando que teve uma forte chuva e que abalou a estrutura do telhado. Houve um vendaval, quase um ciclone, coisa dessa natureza, alguma coisa assim. E ele não teria condições de fazer o evento ali. Então, em razão de um fenômeno da natureza, que é uma situação de caso fortuito e força maior, que extrapola as forças ou o controle do fornecedor, do proprietário do espaço, ele foi coagido, ele foi obrigado a fazer esse evento em outro local. Então, nesse caso aí, existe o que a gente chama de excludente de responsabilidade, ou seja, seria excluída a responsabilidade desse proprietário do espaço em razão de um fenômeno da natureza que impossibilitou que o evento acontecesse lá. Nesse caso citado por você, a gente vê que talvez o motivo da troca de local foi a chuva. E a chuva é um fenômeno da natureza, e sendo um fenômeno da natureza, pode ser interpretado como uma situação de caso fortuito e força maior. Então, nesse caso aí, se esse de fato foi um motivo, provavelmente essa troca de local vai ser interpretada como uma excludente de responsabilidade, tá bom? Então, há a possibilidade que esses consumidores não tenham êxito nesse ajuizamento de ação judicial. Entretanto, como o Jorge muito bem salientou aí, se tiver um seguro, esse seguro tiver essa cobertura para essas questões aí, ou se o produtor do evento decidir, ele pode estar indenizando essas pessoas e resolver essa questão sem o ajuizamento de ação judicial. Eu costumo dizer, Jamile, Carla e Jorge, que embora eu sou advogado, eu costumo dizer que eu prefiro um péssimo acordo do que uma excelente demanda judicial. Porque a gente sabe que as demandas judiciais hoje, segundo o CNJ, elas demoram em média de 5 anos e 4 meses para ter uma decisão na primeira instância. Então, se puder haver uma solução conciliatória, é melhor. Mas, infelizmente, tem certos casos, como o caso da Carla mesmo, é impossível ter um acordo judicial, isso aí, porque ela teve os sonhos severamente arranhados, teve toda uma expectativa. Então, quando a gente trata de eventos sociais, a situação ela toma uma figura um pouco diferente. Porque num show, por exemplo, a pessoa às vezes tem um sonho de ver um show, mas não é uma coisa que ele está investindo uma vida inteira, como um casamento, como uma formatura, alguma coisa dessa natureza. Então, a possibilidade de, caso nos eventos sociais,
ter um agravamento em razão do dano moral, da ferida na alma, da tristeza, da angústia, é muito, muito, muito grande. Então, fazendo É intangível, né? aí. Exato, exato. Então, é importante que tanto o cliente como o fornecedor ele haja preventivamente, adotando todas as medidas extrajudiciais necessárias e também complemente com a gestão do risco através da contratação de um seguro. A gente sabe que nesse segmento de eventos sociais, eu sempre recomendo a contratação desse seguro, Jorge. Depois vamos conversar para a gente firmar uma parceria. Com certeza, será um prazer. Para poder conscientizar o público que as pessoas não acreditam, não confiam, não sabem da importância, por mais que a gente fale, elas entendem que o seguro não é importante. E, como eu disse, né, existem 2 tipos de profissionais e consumidores aí, né? O que escuta cuidado e o que escuta coitado. Então, a gente está num momento de evolução do mercado, a gente passou por uma pandemia, a gente aprendeu muito com essa pandemia e agora a gente tem que colocar isso em prática. E uma das lições foram que eventos imprevistos podem acontecer e o fornecedor e o consumidor têm que estar preparado para isso. E, Daniel, além de demorar todo esse tempo a justiça, ela é onerosa, porque você precisa pagar para ter acesso a ela, e não é um valor simbólico, é um valor que, para quem acabou de levar um susto, acaba pesando no orçamento. Você já está há 1 ano, pelo menos, nessa briga, né? Vamos colocar assim, com o Colonial. E eu também sou super a favor de um mau acordo do que entrar em justiça. Porém, nem isso eles entraram em contato para tentar realizar. Em relação a essa mitigação de risco, inclusive é até engraçado falar que houve esse cuidado, inclusive até mesmo conforme era conduzido, os fornecedores diferentes do que foi apresentado, não são fornecedores super renomados no mercado, que inclusive continuaram fornecendo, né? Eu fechei tudo com o Colonial, só que depois eu fechei com uma outra casa e eram os mesmos fornecedores. Eles, inclusive, atendiam a gente dentro do Colonial. Eles, inclusive, também ficaram super surpresos como foi conduzido o fechamento da casa, porque não houve um processo de falência, de pedido de falência. Não, houve simplesmente o fechamento da casa, pegando todo mundo de surpresa. Inclusive os fornecedores. Fornecedores, né? Funcionários e nós que somos clientes, né? Todo mundo, consumidor, tudo. Esse mesmo procedimento que foi adotado pelo Colonial foi o procedimento adotado pelo buffet aqui de BH, o Teresa Cavalcante, em 2014. Há cerca de 9 anos atrás. Foi o mesmo modus operandi. Alguns dias antes eles estavam fazendo degustação, estavam vendendo. E detalhe, que a gente tem que colocar aqui o dedo na ferida, é que o mercado de eventos sociais ainda tem a questão do BV, que é o bônus de venda, na verdade. E existem 2 bônus de venda. Seria o bônus de venda que sai do bolso do fornecedor. Então, se eu indico o buffet paga uma comissão para quem indicou. Esse aí chama o BV direto. Existe o BV indireto, que é quando esse BV sai do bolso do consumidor, ele nem sabe que ele está pagando o BV. Então, por exemplo, se o buffet era 10 mil, o dono do buffet cobra 11, tira 10, passa para quem indicou e fica com os 10 e não tem prejuízo. Então, o BV, ele, infelizmente, ele conduz que isso aconteça. Porque muitas vezes o fornecedor, que é o organizador de eventos, o cerimonialista ou assessor, que deve ser os olhos do cliente, como ele está comprometido com esses espaços, com o buffet e com outros fornecedores, ele perde a isenção. Então, ele não consegue apontar um erro de quem pagou o BV para ele. Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir. A gente vem discutindo isso ao longo do tempo, com muita maturidade, não apontando o dedo que quem está certo ou quem está errado, mas esclarecendo aos fornecedores que o BV é um dos cânceres do mercado de evento e que o BV conduz ao aumento do número de calote. Então, a gente sempre prega pela democratização do acesso à informação e tentar criar um mercado mais justo e igualitário. Então, o BV é uma coisa que compromete o mercado, a venda casada é uma situação que compromete o mercado, a prostituição de preços, a concorrência desleal, a falta de regulamentação do mercado de eventos, entre outros, comprometem esse mercado que tem profissionais tão valorosos e que dão muitas vezes a sua própria vida para fazer os eventos e são muito pouco ou quase nada reconhecidos.
Até puxando essa questão dos fornecedores, que a gente estava falando aqui no bastidor, né, Jorge? Como é que fica? Teria algum seguro, por exemplo, seguro de crédito, que os fornecedores poderiam receber em caso de o buffet não pagar para eles? Porque, enfim, a gente sabe que existe esse tipo de seguro. Ele se aplicaria nessa situação também? Não, nesse caso não. É porque o seguro de crédito ele é muito específico. Você analisa balanço de empresa e a gente tem um grande problema no setor. Que é a informalidade. Informalidade, uma série de outras questões, né? Então, isso seria fora do procedimento correto, vamos dizer assim. Agora, concordo 100% com o doutor Daniel com relação ao ambiente de negócio, né? Acho que a gente tem que realmente... a gente que conhece um pouquinho mais, que está no dia a dia dessas análises de risco e vendo tudo que se passa, é a gente, de repente, melhorar a cultura do ambiente, né? A gente trazer informação, trazer conhecimento, troca. Acho que a gente pode utilizar aí desse nosso primeiro bate-papo aqui, evoluir com isso aqui para as grandes associações no país, né? Que a gente tem 2 grandes órgãos hoje, unidos inclusive, que é a Apresenta Rio no Rio de Janeiro, onde estão todos os grandes produtores de eventos, os grandes equipamentos de eventos estão lá. A gente faz parte dessa associação, inclusive, ajuda com essa questão do gerenciamento de risco, das grandes exposições, e a própria ABRAP, né? Então, ou seja, eles se uniram esse ano, então ganharam muita força. Então, nesse momento, inclusive, em Brasília, resolvendo questões da PERSE, né? Que é uma linha de crédito para o setor pós-pandemia, então realmente é algo muito relevante para eles. Trazendo um detalhe de números, né, que o doutor Daniel trouxe ali com relação à PIB, e movimenta 51,4 bilhões de impostos federais. Então, ou seja, não é qualquer evento, qualquer setor. É um segmento, é uma indústria que realmente tem que ser olhada com carinho, de certa forma, e a gente tentar trazer essa experiência, esse conhecimento para esse meio, para deixar um ambiente cada vez mais seguro, trazer fornecedores que eles entrem num padrão, né? Na linha do RC Eventos, ele é um pouco mais, ainda não chegaram nesse nível, mas na parte de produções cinematográficas, o próprio sindicato, né, alguns anos atrás, eles fizeram um movimento muito grande. Então, ou seja, aqueles funcionários de produtoras de cinema, por exemplo, eles tinham que passar por uma série de treinamentos, da parte elétrica, parte de gestão. Então, ou seja, eles começaram a profissionalizar um pouco mais a mão de obra, né? Então, se a gente conseguir trazer esse modelo para os eventos sociais, para os grandes eventos, que esses fornecedores passem a ter, sim, conhecimento, né? Se a gente pegar hoje, a gente deve ter praticamente dos microempresários, microempresas no Brasil, quase 20% é MEI, do setor de eventos, inclusive. Então, a gente tem que olhar. E 90% desse pessoal não tem faculdade, não tem terceiro grau, né? Então, acho que a gente tem que trazer isso não só para um conhecimento de estudo, mas a questão técnica, efetivamente, do ambiente, do controle do ambiente, né? Então, de novo, a gente fala a gestão de crise desde a liderança, né? Então, o exemplo vem de cima. Então, a gente tem que trazer isso desde o pessoal do chão de fábrica, de certa forma, até os seus CEOs ali, seus C-levels ali, para poder trazer uma cultura e que todos consigam andar num ambiente mais controlado, mais saudável, que isso vai gerar mais negócios, inclusive, vai gerar um ambiente controlado com segurança, vai ter mais participações de patrocinadores, que é uma grande dificuldade que os menores têm, principalmente, né? A partir do momento que você consegue se enquadrar em algumas linhas, você começa realmente a fazer com que o segmento evolua e tenha um resultado melhor no mercado. Entendi, muito obrigada. Inclusive, vou ter que caminhar para o fim aqui, né, do nosso programa. Foi com certeza, uma conversa muito rica, né, com muitas dicas aqui para quem está assistindo a gente. E eu queria pedir para vocês uma mensagem final, né? Você, Carla, como alguém que passou por uma experiência, né, nada agradável com a questão da festa, da cerimônia do seu casamento, que tipo de conselho você daria para quem está começando a planejar agora um casamento, por exemplo? Que lição que você teve, né, eventualmente com esse caso? Que conselho que você daria para alguém não passar pelo mesmo que você passou? Olha, o conselho que eu daria é: pegue esse podcast e escute repetidamente. Faça todo o checklist que o Dr. Daniel falou. Como foi dito, não extingue os riscos, mas diminui muito. E fique atento a sempre... Não seja convencido apenas pela conversa, porque todos lá querem vender.
fique mais analítico em relação à tradição, até mesmo experiências boas, sempre com o pé atrás. Entendi. E você, Jorge, qual que é a sua dica final para quem tá pensando, né, em fazer algum evento? Acho que o primeiro ponto é tirar da cabeça de vez que o seguro é custo. Tá? Isso realmente é um investimento na proteção da sua imagem e do seu negócio. Isso é extremamente importante. E fazer um orçamento muito bem estruturado. Então, antes de você fazer um orçamento e deixar aquela última linha lá segura, só sobrou isso aqui que eu vou fazer de seguro. Agora você não vai conseguir fazer um bom seguro. Você não vai se proteger, você não vai mitigar seus riscos. Então, o ideal é que você faça isso no D0. Quando você vai começar a ter a ideia do planejamento, você já... Opa, pessoal, vem cá. Como é que eu faço isso aqui? Me ajuda a criar uma matriz de risco. Quais são os riscos que eu tenho para esse projeto aqui? A partir daqui a gente já começa a desenhar uma coluna vertebral do que vai gerar de negócios para ele lá na frente, inclusive, né? Então, a partir do momento que eu já tenho tudo isso mapeado, eu já consigo dar mais ou menos o valor estimado de quanto que vai custar o meu investimento em seguro. Então, eu já levo aquilo ali para patrocinadores, dizendo, olha, meu projeto é esse, as linhas são essas aqui, e eu tenho aqui um seguro que vai nos proteger em caso de qualquer default. Porque não é um custo padronizado, depende muito do projeto. Risco, analisa o risco. Então, seja um risco é maior que o outro, dependendo das situações, então tem que analisar risco, né? Então, a gente pode, varia aqui entre X e Y, mas é uma variação muito por alto. Então, tem que analisar, sim, a questão, que tem a questão da quantidade de público, né, a questão dos fornecedores, de novo. Então, muitas vezes a gente consegue até, de forma antecipada, sinalizar para o produtor que aquela empresa que ele está contratando para prestar serviço já deu default em alguma outra. Então, a gente consegue, muitas vezes, parar alguma negociação dessa forma, entendeu? Entendi. E você, Daniel, qual é a dica final que você dá para quem está pensando em planejar algum evento social? Bom, a dica é que o seu sonho... Seja fornecedor, seja cliente, o seu sonho é um grande evento. E para que esse grande evento aconteça e que seja marcado positivamente para o resto das suas vidas, é necessário que seja feita toda a gestão do risco, gerenciamento de crise, que seja avaliado cada item que for contratado, cada item que for oferecido. Não se deixe levar para a emoção, principalmente nos eventos sociais, que muitas vezes... os noivos, as noivas, os debutantes, os formandos olham muito a questão financeira e muitos dos malfeitores aí estão usando isso, o apego à questão do dinheiro, à oferta. Então, enfim, o seu sonho é um grande evento e segue-se descuidado, blinde esse sonho para que ele possa acontecer e ficar marcado positivamente para a sua história. Tá legal, então, muito obrigada. Queria agradecer vocês três por estarem aqui conversando com a gente, né? Trazendo esses esclarecimentos para quem tá ouvindo a gente, ou compartilhando alguma história de algum perrengue, né? Mas é isso, muito obrigada, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigado, foi um prazer. Obrigada a vocês. Ok, prazer. No programa de hoje, a gente explicou como funcionam as coberturas de seguros para eventos, desde um casamento até um festival de música. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já deixa aqui nos comentários se você participou de alguma situação parecida. Aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhum novo episódio. Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então já segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção e edição de Lion Fidel e Mariana Shimojo, coordenação de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Niero. Até a próxima!